Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos dar início a mais uma aula. Nesta aula nós vamos falar sobre inequação produto e inequação quociente, ok? Essa aula serve para você do ensino fundamental e também, é claro, para o ensino médio que rever esses conceitos acerca da inequação, ok? Vem aqui comigo. Bom, inequação produto, pessoal, então, ela vai ter um formato, né? Onde você tem fatores um, 2, 3 até fator n, utilizando os sinais da desigualdade, maior, menor, maior igual, menor igual, ok? Lá na parte teórica a gente aprendeu a utilizar isso aqui também como uma ideia de função, f de x vezes o g de x, maior ou igual a zero e assim por diante, tá? Então isso aqui é uma representação algébrica do que está acontecendo, do que é uma inequação, tá? Então tanto faz a representação, mas aqui nos exercícios, é claro, para facilitar, a gente não vai ficar colocando F1, F2. A gente pode estar nomeando os fatores por A, B ou C, depende da quantidade de fatores que nós temos, ok? E isso cabe para a inequação produto quanto para a inequação quociente. Mas quando você tem esse formato, é claro, nós chamamos aí de inequação produto, ok? Então vamos fazer já um exercício acerca da inequação produto, ok? Então, é claro, a gente vai precisar das técnicas da parte teórica. Lembra lá, então, você tem aqui, ó, um produto de fatores e o sinal da desigualdade. E se isso acontece, né, ó, então você tem uma inequação. Lembrando, né, pessoal, que tem um maior ou igual a zero, tá bom? Ó, zero, zero, zero. Então, essa é a ideia da inequação. Tá bom? Tem que estar nesse formato para a gente conseguir desenvolver ela. Se não estiver, então a gente tem que aplicar outras técnicas para chegar nesse conceito. Bom, mas vamos fazer o exercício 1. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou chamar esse primeiro fator de A, vou chamar esse segundo fator de B. Lá na parte teórica, né, em alguns exercícios, eu posso ter chamado de f de x e de g de x. É a mesma coisa, tá, pessoal? Isso aqui é somente para facilitar o nosso entendimento. Então, como é que eu vou resolver isso? Primeiro, eu vou montar uma ideia de uma equação. Eu vou pegar o a igual a zero. Então, eu tenho 2x menos 3 igual a zero. E vou achar o valor do x aqui, tá? Que é a raiz dessa minha equaçãozinha. Então, eu tenho que 2x é igual a 3, x é igual a 3 sobre o 2. Esta aqui é a raiz dessa minha equação. É o que faz com que ela seja igual a zero, ok? Lá na teoria também a gente aprendeu que esse é um formato de uma equação do primeiro grau, que é o formato ax mais o b igual a zero, onde a solução, onde a raiz dessa equação é x igual a menos o b sobre o a. Beleza? A gente aprendeu isso aqui. Mas vamos guardar qual o resultado? Ó, x igual a 3 sobre o 2, ok? Agora nós vamos pegar o b. O b, nós vamos fazer a mesma coisa, igual a zero. Então, nós temos menos o x mais 1 igual a zero. Bom, isolando o valor do x, nós temos x igual a 1. Tá? Então, menos x passou para lá positivo, x igual a 1. Então, nós temos que a raiz dessa equação vai ser x igual a 1. Bom, eu já ensinei vocês a trabalhar isso aqui como ideia de gráfico, tá? Então, como a gente sabe que é o formato de uma equação do primeiro grau ou de uma função do primeiro grau, a gente sabe que o gráfico é uma reta. Bom, se o gráfico é uma reta, eu vou analisar o coeficiente A, se ele é positivo ou se ele é negativo. Na equação A, o coeficiente A que acompanha o x é positivo, então é uma reta crescente, ok? Se ela é crescente, ela tem essa característica. Então, positivo está em cima, negativo está embaixo, passando na raiz que é 3 sobre o 2, ok? E nós temos também a B, que no caso o nosso coeficiente A, ó, é negativo. Então, a reta é decrescente. O que está em cima é positivo, negativo, passando na raiz, que é igual a 1.
Pessoal, perceba que essa ideia é um outro modo de resolução que vai estar lá no final, tá? Mas aqui eu já estou adiantando porque é o jeito que eu ensinei para vocês como resolver. Aí a gente analisa o sinal, né? Ó, por exemplo, aqui nós temos a raiz é 1 e para o lado direito, ó, negativo, para o lado esquerdo é positivo. É aquela ideia também que ele fala assim, ó, nós temos um macetezinho, né? Aqui você tem a raiz que é menos b sobre a, aqui é o mesmo sinal de a, contrário de a, ok? Então, se aqui o a é negativo, ó, então o contrário de a do lado esquerdo, mesmo de a do lado direito. A mesma coisa acontece aqui no a. Você tem a raiz aqui que é 3 meios, o mesmo de A, como é positivo, então para a direita é positivo, para a esquerda é negativo, ok? Então, pessoal, aqui eu já estou fazendo as duas maneiras de resolver essa situação, tá? Mas é claro, a partir dessa ideia a gente consegue analisar para quais valores a minha equação ou a minha função vai ter valores positivos, negativos e igual a zero, ok? Bom, então vou fazer agora o quadro de sinais. Quando eu tenho uma inequação produto e inequação quociente, eu resolvo através do quadro de sinais. Como nós temos duas raízes, então nós vamos colocar as duas raízes que nós encontramos, ok? Que no caso vai ser o 1 e o 3 meios, né? Então nós temos o 1 e o 3 meios. Lembrando que aqui é a reta suporte, a reta numérica, então você tem que colocar na ordem correta, beleza? Então aqui nós vamos ter os sinais de A, os sinais de B, e por último, como é um produto, nós vamos ter o resultado da multiplicação de A vezes o B, beleza? Pessoal, os sinais que a gente acabou de colocar aqui, nós vamos transferir para a tabela, tá? Ó, olhando para a equação A, lado direito do 3 meios é positivos, né? Então, 3 meios, corrigir aqui, o 3 sobre 2. Então, o lado direito do 3 meios é positivo. O lado esquerdo é negativo. Então, a gente preencheu ali. Agora, nós vamos olhar aqui para o B. O B, lado direito do 1 é negativo, lado esquerdo do 1 é positivo. Agora vamos fazer as regrinhas de sinais. Ó. Sinais diferentes, sinal de menos, sinais iguais, sinal de mais. Beleza? Bom, como é que eu vou saber qual é a minha resposta? Eu tenho que olhar aqui, ó. Eu quero valores maiores ou igual a zero, ok? Então eu quero só a parte positiva. A parte positiva está aqui, ó. Como tem o sinalzinho de igual, então eu tenho bolinha fechada. Pessoal, perceba que como é uma inequação produto, eu não tenho restrições acerca das raízes, tá? Não tenho nenhuma restrição. Então, neste caso, eu quero os valores entre o 1 e o 3 sobre o 2. Então, o conjunto solução para nós aqui vai ser x pertencente aos reais, tal que o x está entre o 1 e o 3 meios, fechado no 1, fechado no 3 meios. Beleza? Também pode ser representado através de intervalo. Então, nós temos aqui, ó, fechado no 1, fechado no 3 meios. Então, essas duas escritas vão estar corretas, tá? Então, isso aqui é um exemplo de inequação produto. Inequação quociente, pessoal, é a mesma ideia do inequação produto. Você tem f sobre g, seguida dos sinais da desigualdade, ok? Então, é chamado de inequação quociente. Qual é a ideia? Você tem f de x sobre g de x, você tem aquela maior ou igual a zero, né, pessoal? Ou você pode ter representação também como f1 sobre f2, maior que zero, menor que zero, ou como a gente vai utilizar aqui só para não poluir muito o nosso cálculo, a gente pode colocar a sobre b menor que zero. Então esses são os formatos
da inequação quociente, tá? Vamos resolver o exercício 2 para desenvolver uma técnica de resolução aí da inequação quociente. Perceba que nesse caso nós temos uma situação aqui, ó, que é uma inequação produto e quociente, né? Você tem um produto nos numeradores e tem um quociente. Então aqui a gente vai fazer assim, ó. Vamos chamar aqui de A, aqui nós vamos chamar de B e o denominador a gente vai chamar de C. Então nós temos três expressões aqui, os quais são equaçõezinhas, né? São expressões do primeiro grau, são aquele formato AX mais o B, beleza? Então nós temos o A, que vai ser 2x mais 3 igual a zero, vamos isolar o x. X é igual a menos o 3 sobre 2, beleza? Já achamos então aqui a raiz do A. Vamos fazer o B. O B é menos 3x mais o 7 igual a zero. Vamos isolar o x. X é igual a menos 7 sobre o menos 3. Então, x é igual a 7 sobre o 3. Beleza? Já vamos fazer aqui a ideia dos sinais, né? Lembrando lá que nós temos uma reta, como o nosso A é positivo, então é crescente, lado direito positivo, lado esquerdo negativo, a partir da sua raiz, que é menos 3 meios. A mesma coisa no B, só que aqui o nosso A é negativo, então nós temos que é uma equaçãozinha decrescente, o que está em cima é positivo e o que está embaixo é negativo, a partir da sua raiz, que é 7 sobre o 3. Agora nós vamos fazer o C. Fazendo o C, nós temos menos 3x mais o 4 igual a zero. Vamos isolar o valor do x. Isolando o valor do x, vai ser igual a menos 4 sobre o menos 3. Então, x é igual a 4 sobre 3. Sinais iguais, sinal de mais. Fazendo aqui a análise de sinal, como o 3 aqui ó, negativo é o nosso A, então a reta é decrescente, positivo em cima, negativo embaixo, passando a nossa raiz, que é 4 terços. Beleza? Bom, pessoal, isso aqui é o primeiro passo que você tem que fazer. O próximo passo é a tabelinha de sinais, ou quadro de sinais, né? Então, nós temos aqui, neste caso, são 3 raízes. Então, vamos colocar aqui, ó, 3 raízes a serem trabalhadas, ok? Bom, as nossas raízes foram menos 3 sobre 2. Lembrando, você tem que colocar na ordem correta. Depois nós encontramos o 4 terços. E, por fim, o 7 sobre o 3. Essa é a nossa reta suporte. Depois nós temos a análise sinal da equação A, da equação B, da equação C. E a última linha nós vamos fazer A vezes B dividido por C. Ok? Pessoal, nada mais é do que colocar os sinais que nós encontramos aqui acerca do primeiro passo. Então, vamos olhar ali e pegar os sinais de A, tá? Os sinais de A, perceba que a raiz é menos 3 sobre 2, então é para ele que nós vamos olhar. A direita é positivo, então lá a direita é positivo. A esquerda é negativo, então o A já fiz a análise sinal. O B é o 7 terços. Então, nós vamos olhar para os 7 terços. 7 terços, lado direito é negativo, lado esquerdo é positivo. Por fim, nós vamos olhar agora para o C. E nós temos lá no C, ó, a partir do 4 terços, a direita é negativa. Então, lá, 4 terços, a direita é negativa, a esquerda é positivo. Agora é só fazer a regrinha de sinais, ok? Fazendo a regrinha de sinais, então nós temos lá, ó, tem um negativo, o resultado já é negativo. Tudo positivo, negativo. Nesse caso você tem dois negativos, então são par, então dá positivo a resposta. Agora, o que vai servir para a gente, né? Ó, você vai olhar aqui, ó, se quer valores maiores igual a zero. Então, maior que zero, ó, a parte positiva está aqui e a parte positiva está aqui.
Pessoal, tem um sinalzinho de igual. Então, só que é um quociente. Então, existe uma condição de existência aqui, tá? O denominador tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, não pode ser zero, ok? Então, onde tiver a raiz do C, eu não posso colocar bolinha fechada, tem que ser bolinha aberta. Então, quem é a raiz do C? É o 4 terços. Então, onde tiver o 4 terços, ó, bolinha aberta. Beleza? Os demais a gente pode colocar bolinha fechada sem problema nenhum, ok? Então, a nossa solução, ou conjunto verdade, vai ser o x pertencente aos reais, tal que o x está entre o menos 3 sobre 2 e o 4 terços, só que é fechado no menos 3 meios, ou o x é maior do que 7 terços, fechado no 7 terços, ok? Isso através de notação matemática. Agora, através de intervalo, você pode fazer fechado no menos 3 meios, aberto no 4 terços, união, fechado no 7 terços, tendendo para mais, infinito, aberto no infinito. Então aqui está as duas soluções possíveis aí de escrita para este caso, ok? Vamos para o próximo. Bom, em exercício 3, então nós temos aqui uma inequação também, uma inequação quociente, porém tem uma particularidade aqui, né, pessoal? Lembrando, ó, aqui sempre tem que estar zero e tem um 1 aqui atrapalhando a gente. Então nós vamos ter que colocar ele dentro da inequação. Então vai ficar assim, ó, 2x menos o 3 dividido por 3x menos o 2. Ele está positivo, então entrou negativo, subtraindo, menor ou igual a zero, ok? Então está quase no formato do que a gente precisa, porque a gente tem que fazer aqui, ó, resolver essa subtração de frações. De que maneira nós vamos fazer isso? Ó, podemos fazer a voltinha, tá? Ou divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar a mesma coisa, tá bom? Então vamos fazer aqui, ó, 3x menos 2 vezes o menos 1 mais o que está aqui em cima. Como é que vai ficar? Ó, 2x menos 3, como é menos 1, então vou colocar assim, ó, menos 1, está multiplicando 3x menos 2, tudo isso sobre quem está embaixo, ó, 3x menos o 2 menor ou igual a zero, ok? Então, de novo, ó, 3x menos 2 vezes menos 1, tá aqui, mais quem está em cima. Quem é que está em cima? 2x menos o 3. Copia quem está embaixo, que é o 3x menos o 2. Ok? Estou fazendo uma MC, normal, pessoal. Isso aqui é aquele caso, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? Bom, ajeitando isso aqui, vai ficar como? 2x menos o 3, vamos trocar os sinais, né? Então vai ficar 1 menos 1 vezes o 3x, menos 3x, menos 1 vezes menos 2, mais o 2, tudo isso sobre 3x menos 2 menor ou igual a zero. Dá para a gente arrumar mais um pouquinho, ok? Como é que vai ficar aqui? Ó, 2x menos 3x vai ficar menos x, menos 3 mais 2, menos 1, isso sobre 3x menos o 2, menor ou igual a zero. Agora sim, nós temos o formato de uma inequação quociente, ok? A partir daqui, pessoal, é tudo igual. Então, a gente tem que tomar cuidado com a questão quando tiver lá, né, algo diferente aqui, ó, do zero, tá bom? Bom, então aqui vamos chamar de A, esse aqui nós vamos chamar de B e vamos analisar o sinal. Então, o A é menos x menos 1 igual a zero. O x passou para lá, então x igual a menos 1. Perfeito? Então, como é negativo, a nossa reta ela é decrescente, passando no menos 1. Positivo que está em cima, negativo que está embaixo. Ok? Vamos fazer agora o B. O B é
3x menos 2 igual a 0, vamos isolar o x, é igual a 2 sobre o 3, beleza? Como o x aqui é positivo, então é uma reta crescente, passando no 2/3, está em cima é positivo, está embaixo é negativo. Agora esses valores, pessoal, vamos transferir aqui para o nosso quadro de sinais. Como nós temos duas raízes, né? Então vamos precisar das duas na nossa reta suporte. No caso, nós encontramos o menos 1 e encontramos o 2/3, ok? Então nós temos aqui o sinal de A, o sinal de B e o sinal de A dividido pelo B, ok? Olhando então para o sinal de A, nós vamos ter o menos 1 como sendo a raiz. O lado direito do menos 1 é negativo, então negativo, lado esquerdo positivo. O 2/3 é do B. Então, olhando a análise de sinal, lado direito do 2/3 é positivo, lado esquerdo é negativo. Agora é só fazer a regrinha, né? Sinais diferentes, sinal de menos, sinais iguais, sinal de mais, ok? Agora, nós vamos ver o que a gente quer, ó. A gente quer valores menores igual a 0. Então, a gente quer a parte negativa. Parte negativa é uma inequação produto. Então, existe uma condição de existência, né, pessoal? Aqui, ó, tem que ser diferente de 0. Se tem que ser diferente de 0, a raiz dessa equaçãozinha, desse denominador, não pode ser bolinha fechada, tem que ser bolinha aberta. Como é o 2/3, então onde tiver o 2/3, ó, vamos deixar a bolinha aberta, beleza? Então a nossa solução vai ser como? X pertencente aos reais, tal que o x ele é menor igual que é menos 1, né? Ó, menor igual a menos 1, que eu quero também iguais a 0, igual a 0, ou o meu x ele é maior do que 2/3, ok? 2/3 aberto. Ou você pode representar também como intervalo, tendendo para menos infinito, a partir do menos 1, fechado no menos 1, união, aberto no 2/3, para mais infinito, aberto para mais infinito, ok? Então essas duas escritas deixa a sua resolução aí correta, ok? Bom, isso é o que eu estava falando no início da aula para vocês. Um outro método de resolução é você trabalhar o conceito de função. É você chamar de f de x, g de x e analisar o sinal como se fosse o gráfico, tá? E através do gráfico você verifica quando a expressão é nula, quando é que você tem valores positivos e quando você tem valores negativos, ok? Dessa maneira aqui nós vamos fazer no exercício 4, mas perceba que vai ser a mesma ideia, tá, pessoal? É o mesmo conceito que a gente está fazendo até agora. Então vamos fazer aqui, ó. Eu posso chamar então de f de x ou de a, você pode escolher a, b ou c, tanto faz, tá? E g de x o denominador. Então nós vamos fazer f de x igual a 0. Quem é o f de x? É o 3x menos 1 igual a 0. Vamos isolar o valor do x. O x vai ser igual a 1 sobre o 3. Então, essa aqui é a raiz da minha função. Bom, quem é o gráfico? É uma reta, porque a gente tem aqui uma função do primeiro grau. Como o a é maior que 0, então eu tenho que é uma reta crescente. A inclinação de uma reta crescente é essa daqui, ó, que eu venho fazendo com vocês no exercício, tá? Então, corta aqui na nossa raiz, que no caso é 1 sobre o 3, beleza? Bom, valores maiores do que a minha raiz, a minha função, a minha expressão tem valores positivos. Valores menores do que 1/3, a minha expressão terá valores negativos. E se for igual a 1/3, eu tenho a minha expressão igual a 0. Então, essa é a análise que a gente está fazendo acerca desse gráfico. Tá? Nós temos três situações.
valores positivos, negativos e igual a zero, ok? Agora nós vamos fazer no g de x igual a zero. Quem é o g de x? É o menos 2x mais o 3 igual a zero. Agora nós vamos isolar o valor do x. Isolando o valor do x, nós temos que vai ser igual a menos 3 sobre menos 2, então x é igual a 3 sobre o 2. Perceba que nesse caso, pessoal, nós temos que o nosso gráfico representa aí uma função decrescente, porque o nosso a, ó, é negativo. Se o a é menor que zero, então a sua função é decrescente, ok? Se é decrescente, a inclinação da minha reta é contrária àquela que a gente fez lá em cima, ó, passando na nossa raiz, que é o 3 sobre o 2. Como é um quociente e o g de x é um denominador, então eu tenho que a bolinha aqui será aberta, beleza? Então eu tenho bolinha aberta na minha raiz, que é 3 meios, tá? Isso aqui vai ser importante para transferir lá para o gráfico. Mas aqui o que a gente pode compreender acerca da análise de sinal? Que eu tenho, se eu pegar valores da abscissa, que é o valor do meu x, menores que 3 sobre 2, a minha função será positiva. Se eu pegar valores maiores que 3 sobre 2, a minha função terá valores negativos. E é claro, se eu pegar o 3 sobre 2, vai ter valores iguais ou igual a zero. Beleza? Perceba que eu deixei já o desenho do gráfico aqui para vocês, da representação do que está acontecendo aqui, ó. Então nós temos a questão do f de x, que eu coloquei para vocês, que é crescente, e a situação do g de x, que é decrescente, passando nas nossas raízes, ok? Então, esses valores agora, de qualquer maneira, nós vamos transferir para o nosso quadro de sinais. Como nós temos aqui duas raízes, então vamos transferir aqui as raízes para a nossa reta suporte, que vai ser 1/3 e o 3 sobre o 2, tá? Lembrando que o 3 sobre o 2 é bolinha aberta, né, pessoal? Então, se o 3 sobre 2 for solução para a gente, ó, tem que manter bolinha aberta, beleza? Por causa do conceito aqui, ó, que tem que ser diferente de zero no nosso denominador, beleza? Então, aqui nós temos f de x, nós temos o g de x e f de x dividido pelo g de x, ok? Perceba que é a mesma coisa que a gente fez até agora, o que muda é apenas as nomenclaturas que a gente está utilizando, tá bom? Bom, então, preenchendo o quadro de sinais, olhando para a minha função f de x, nós temos que a nossa raiz é 1/3. Então, 1/3, olha lá, vamos olhar aqui, ó. Lado direito de 1/3 positivo, lado esquerdo de 1/3 negativo, ok? E o 3 meios, nós temos lado direito negativo, lado esquerdo positivo. Agora é a operação, fazer a regrinha de sinais, sinais diferentes, sinal de menos, sinais iguais, sinal de mais, beleza? Agora vamos olhar o que a inequação está pedindo, ó. Maiores igual a zero. Então ele quer a parte positiva, ok? Como que é igual a zero, então fechado no 1/3. Então a nossa solução aqui é x pertencente aos reais, tal que o x está entre 1/3 e o 3 meios, fechado no 1/3. Ou você pode fazer em intervalo, ok? Fechado no 1/3, aberto no 3 meios, beleza? Então essas são as duas representações para a solução deste problema, ok? Então, pessoal, terminamos aqui alguns exercícios acerca da inequação quociente, inequação produto. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando expressões do primeiro grau, tá? Então, são conceitos de função do primeiro grau, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha compreendido. Até a próxima. Tchau, tchau.